Ponta de Lança FC, futebol e arte. Fala pessoal, tudo certo? Tem aqui mais uma edição do Ponta de Lança FC com mais uma entrevista bem legal. Antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no canal Ponta de Lança FC e acione o sininho para receber os vídeos e as notificações, tá bom? Hoje a nossa conversa é com Sofia Passos Reis. Ela é atriz, ela é apresentadora de TV, ela é enfermeira obstetra. Veja só essa combinação. É uma pessoa super interessante, rica, preciosa. É também filha do Nando Reis, mas não é isso que a define, de jeito nenhum, tá bom? Então eu vou deixar vocês com essa entrevista, esse belo papo com a queridíssima Sofia Reis. Sofia, diz uma coisa para mim. Você está bem? Sua vida está bem? Está te tratando bem? Você está feliz? Olha, a vida tá, o meu time mais ou menos, né? Seu time? Por um acaso esse aí, ó, que você carrega no peito. Por acaso é esse, entendeu? É. Então tá Mas, bom. enfim, Já que você jogou a bola, por que que ele tá tão ruim, hein? O que que você acha? nossa senhora. Faça Por uma onde análise. começar, né? Por onde começar? Olha, eu não sou uma torcedora muito boa, assim, de análise tática. Eu não sou tipo o PVC, que tem todos os jogadores de cor na cabeça. Mas, assim, eu arrisco dizer que é um problema muito claro de planejamento, né? Assim, a gente É. demorou muito tempo para ter um técnico, para ter um trabalho mais consistente. Acho que, na verdade, assim, eu acho que agora, nos últimos jogos, né, com o Vojvoda e tal, a gente começou a apresentar uma coisa que, nossa, fazia tempo que acho que nós, como torcedores, a gente não via, né? Então, assim, de certa maneira, ultimamente até que eu tenho dado um respiro, um alívio, né? Assim, em termos de assistir o jogo e falar, nossa, que da hora, um jogo que está sendo bem jogado, coisa legal, sabe? Assim, pô, você vê, você assiste, você fala, nossa, um time que está encaixado, tem um planejamento, tem, sabe? Enfim, então eu arrisco dizer que foi isso, foi muita perda de tempo, sabe? A gente teve muito tempo. Pô, a gente terminou a Série B, a gente teve muito tempo até antes dos outros times para a gente planejar, para contratar. Eu acho que é uma gestão muito complicada, né? Para não falar outra coisa, assim, né? Da diretoria do Santos e tal, mas enfim, é o que a gente tem que trabalhar um pouco com isso, né? Mas eu acho que você matou a parada. É falta de planejamento, e eu vou adicionar uma coisa, em muitos casos, eu estou falando de pessoas que passaram pelo Santos. Não sei se Uhum. algumas ainda permanecem lá. É falta de conhecimento do futebol, Sim. de olhar para um jogador e falar assim, pô, esse cara joga bola, hein? E o cara não joga nada, entendeu? Sei lá, contrata porque viu num DVD, no velho DVD, né? Sim, total. A gente teve, além de tudo, o Santos tem um certo azar, né? Essa é a verdade, né? Assim, sei Você lá, acha? eu acho. Eu acho que, Aqui entre nós, você acha mesmo? né? Será? Tipo, ai, sabe? Pô, o David Washington, pô, era pra voltar, pra jogar bem, e aí, tipo, não jogou nada, sabe? Assim, tem uma coisa meio, não foi uma, pode falar a palavra? Não, melhor não, né? Pode, Não. manda. Tá bom, não é que foi uma cagada, assim, tipo, vamos contratar esse cara aí, tipo, meio que um tiro no escuro. Pô, foi né, uma decisão de trazer ele, assim, uma decisão consciente, consistente, Pensada. sim, sabe? Exato. Então, assim, acho que tudo é meio. O Santos é muito difícil, é muito azar. Você sabe que eu acho que eu vi você falando um dia, não sei se foi naquele Tomando Uma, né? Com aquela Aham. dupla, que é uma dupla bem legal, eu gosto deles. E ali tem um que é santista, né? Eu não sei se são os dois. Sim, o Um deles é Rodolfo. santista. É santista. Aham. E aí você falava para ele, ou ele falava para você, que agora assim a gente torce, a gente, porque eu também sou santista, a Aham. gente torce quando o time faz um gol, não é porque ganhou o jogo. Faz um gol, ou fez uma baita jogada. Pô, que coisa linda! Vou ficar com essa jogada durante dias. Tá um pouco Exato. assim, né? Não, tá.
Tá completamente assim, tipo, eu lembro, não, gente, no meu aniversário, eu fui na Vila Belmiro ver Santos e Botafogo, o dia do meu aniversário, eu falei, mas por favor, faz um golzinho, nem Botafogo do lembro, Rio? Botafogo do Rio, cara, e foi a gente foi assim, de comemorar um gol do Neymar, para tipo, gol anulado, Neymar expulso, e a gente tomou do Ah, Botafogo, tá. esse cara. Não é possível. Eu fui de um extremo Desastroso. ao outro, assim, tão rápido, sabe? Assim, e é isso, a gente não quer mais comemorar a vitória, eu só quero comemorar um gol. Eu nem me lembro quando eu gritei gol, sabe, assim, no estádio. Que agora até tem melhorado, assim, é isso, assim, a gente É, foi, sabe? Eu vou muito em jogo, né? Eu que bom. insisto. Eu não Ah, mas é sei. legal. É legal, eu gosto, eu adoro, por isso que eu vou, mas assim, é, e aí é isso, tipo, ver um gol do Guilherme, sabe? Assim, tipo, esse último que. Nossa, Foi calma. contra o São Paulo, não foi? Foi contra o São Paulo, foi time reserva, Isso. exato. São Paulo e tal, mas, pô, jogou bem aí um gol do Guilherme, só coisa, tipo, nossa, Ô, Sofia, sai assim do Sofia, fundo. não precisa falar assim, time reserva. Não, Por que foi que o você time fala reserva, assim? os titulares estavam lá, hein? Os titulares estavam no banco, inclusive entraram, Porra! né? Mas não anulem nada, o Santos fez uma boa partida, fez uma boa É, partida. mas eu tô com você. Eu acho que o Vojvoda é um cara que ele é muito sério, ele é ele é bom, ele entende do riscado. Ele fez um puta trabalho no Fortaleza. Fortaleza era um time mediano, virou um time de primeira grandeza, tal, né? E agora o Fortaleza tá, ó, descendo a ladeira. Se não melhorar, vai para a Série B, porque tá na zona da degola. Sim, sim, sim. Um dia desse eu te mandei uma foto que tava eu, dois dos meus três filhos com o Pelé, né? Eu tive a sorte de ver o Pelé durante muitos anos em estádio, porque eu sou bem mais velho. Nossa. Então, era uma maravilha. Eu ia com a minha irmã no estádio. Puta, era uma maravilha. O Santos ganhava um monte de jogo. Quando começava perdendo, o Santos virava. Então, era uma coisa que a gente se acostumou mal, né? E Sim. depois veio uma seca de não sei quantos anos sem ganhar nada. E depois aí aparece a dupla Diego Robinho, ali no, né, passagem de 2000, 2001, tal, Uhum. 2001, 2002. Depois aparece o Neymar, 10 anos depois, ou um pouco menos, tal. Ah, Mas aí eu Ganso. percebi, pois é, eu percebi pelos meus filhos o sofrimento que eu não vivi quando eu era adolescente. Eu não vivi esse sofrimento. Era o contrário. A gente adorava ganhar do Corinthians. O Corinthians ficou um tempão sem ganhar do Santos e tal. Aí eu pergunto para você o seguinte: você em algum momento você teve assim um período em que você curtia as vitórias do Peixe, você acreditava no time que era um time forte e tal, ou você não viveu isso? Viveu, né? Cara, então, eu tenho 37, então eu passei É, por, tirando o Pelé, eu tirei por esses outros dois momentos que foram super importantes na história do Santos, né? Eu vi a Libertadores, eu estava no estádio, eu estava no Pacaembu, então, assim, eu tive momentos de muita alegria com o Santos. A minha história é curiosa, assim, porque, na verdade, meu pai é São Paulino, né? Meu pai é muito São Paulino. eu sei. É. E Faz acho que tempo. assim, exato. E eu nasci em 88, né? Cresci nos anos 90. Acho que tem uma coisa assim muito forte, inclusive assim, no futebol como um todo, mas eu acho que nos anos 90 isso ainda era mais intenso, né? Um aspecto muito machista, muito patriarcal, assim, do futebol. Você torce necessariamente pelo time do seu pai. E era o que É, eu fazia, né? Eu torcia para o São Paulo porque eu achava que era isso que tinha que ser feito, assim, de alguma maneira, né? Eu não sabia que existia essa possibilidade de você torcer para outro time. Não é uma coisa, ainda mais sendo mulher. Não é. é uma coisa tão simples assim, sabe? E eu demorei muito tempo para conseguir perceber que eu podia, de fato, torcer pelo time que eu gostava, sabe? Eu ia nos jogos do São Paulo, imagina, já fui, né? Eu ia na Independente, até eu estava, inclusive, Olha só. no Morumbi, no jogo contra o Santos, que o Diego foi lá e sambou em cima do escudo do São Paulo.
E foi meio que ali que eu falava que o Santos era meu segundo time e tal, blá blá blá, porque eu não sabia que podia dizer que eu torcia para o Santos, né? E foi ali que eu falei, cara, eu não quero ficar aqui, eu quero torcer para aquele time, sabe? E eu já tinha tipo uns 13 anos, 14 anos, enfim. Então foi uma coisa assim, Uma libertação. foi uma libertação. E aí eu passei por tempos de muita alegria. Inclusive, eu até acho que até hoje, para mim, ir no estádio, ver o meu time, é sempre uma alegria, porque ele tem nesse ato uma sensação de alívio, de libertação, de autonomia e de amor muito profundo, sabe? Eu não tenho ninguém, ao contrário, né, dos seus filhos que você levou para ver o Pelé e tal. Eu nunca, assim, eu tenho uma prima que é santista, que a gente foi em estádio, mas assim, ninguém nunca me deu uma camisa do Santos, Sei. entende? Eu não tenho, não é uma coisa de família. Você não Ah, a foi gente vai. acolhida, né? Eu não fui acolhida, eu demorei muito tempo para ser acolhida. Hoje eu sou muito bem acolhida, graças a Deus, que eu tenho meus grandes amigos santistas. A gente tem um grupo que chama Cardumão. Eu sou muito agradecida ao Cardumão, entende? Cardomão. Que legal. E a Belo gente nome. é muito em jogo, a gente é muito, enfim. Aí eu me senti acolhida, assim, porque antes era uma coisa muito solitária, sabe? Assim, de tipo, torcer pelo Santos sozinha, comigo mesma, assim, enfim. Dentro da família, quer dizer, com pai, irmãos, tal, rolou um pouco de bullying ou não? Mesmo na base da sacanagem, do sarro, tal, ou não? Se deixaram. Como é que o Nando, por exemplo, reagiu? Acho que meu pai em algum lugar ficou um pouco frustrado, né? Porque acho que, sei lá, acho que é. Acho que faz parte de quando também você desconstrói coisas, né? Assim, quando você percebe, acho que é normal, né? Assim, tudo isso, mas ele rapidamente me acolheu também, assim, Absorveu. absorveu. Ele escreveu uma coluna muito linda. Ele escrevia no Estadão, né? Assim, Uhum. na época, ele tinha uma coluna de futebol. E aí eu lembro dele escrever uma coluna que chamava Meu SFC. Que ele contava de quando eu liguei para ele, quando eu fui na Vila pela primeira vez. Eu falei, pai, adivinha onde eu tô? Eu tô aqui na Vila Belmiro e tal. E aí ele conta como isso bateu nele, assim, Legal. enfim, é uma coluna muito linda, que ele fala justamente sobre como é louco ver um filho que sai desse lugar e descobre o seu próprio caminho e como aquilo é muito mais gratificante, né, do que torcer pelo time do pai, enfim. E aí ele terminava a coluna falando que o meu time é SFC, Sofia Futebol Clube, né? Ah, olha E só. e ele foi muito assim, muito acolhedor, sabe? Eu lembro que, nossa, gente, essa história ela é legal e ela é horrorosa ao mesmo tempo. Porque a primeira camisa do Santos que eu ganhei foi uma vez que o meu pai resolveu que. Na verdade, convidaram meu pai, o Globo Esporte convidou meu pai para fazer uma matéria, me levando na Vila Belmiro para ver um treino do Santos. Você tinha o Chegando lá, quê? aí eu sou Mas péssima você era com. criança ou não? Adolescente? Não, adolescente. Tá. Adolescente, porque eu descobri que eu era santista com Ah, 14, tá. né? Então, antes disso, Tá. aí eu cheguei lá e eu ganhei a minha primeira camisa do Santos. Quem me deu foi o Robinho. Ué. Autografada com meu nome. Eu tenho até hoje essa camisa. Eu não sei se eu queimo, se eu enterro, se eu faço uma intervenção, entende? Eu não Você sei o que bota o fazer. esparadrapo. Exato, eu falei, cara, é a primeira camisa que eu tenho, a minha primeira camisa do Santos é uma Sacanagem. banida, sabe? Assim, enfim, e ele foi muito acolhedor, então, nesse sentido, sabe? Foi um cara que. E até hoje, assim, a gente conversa muito sobre futebol e tal. Eu acho que tem uma coisa que é quem gosta mesmo de futebol, assim, pô, gosta de futebol, sabe? Porque eu amo futebol. Eu não tenho tanta essa onda de ficar tirando os outros, o seu time. Eu quase que assim. E eu assisto todos os jogos. Eu assisto assim. Eu sempre falo, que joguinho que teve? São Paulo e Ceará. Teve segunda-feira. Ótimo joguinho. Vamos lá, assiste. Sabe Ah, você assim? veio dos outros times também. Eu Que vejo legal. qualquer. Eu amo futebol. Ah, você E gosta do jogo, é?
eu gosto do jogo, então assim, tem esse aspecto para mim, sabe? Então eu gosto de falar sobre futebol. Para mim não tem muito essa coisa de ficar tirando o outro. É, Gente, meu time, meu amor, meu time é. tira com a minha própria cara. Quem é você? Você vai falar qualquer coisa, eu vou falar, não, é nada que eu já não tenha percebido antes, entende? Assim, tanto que É eu uma já coisa da nossa cultura isso, né? Tem um pouco é, de inveja no meio, um pouco de como é que você está feliz e eu não tô. Tem uma coisa meio. é forte, é uma coisa muito competitiva, né? Assim, É, mas eu não me sinto assim, é engraçado, eu tenho uma relação meio diferente, assim, eu não me sinto ameaçada por nenhum outro time, sabe? Assim, tanto que as outras pessoas, elas têm muito ódio dos outros times, eu é, não tenho, meio tipo assim, cara, os outros times para mim é quase que assim, ah, tá, tem os outros times para fazer o Santos jogar, entende? Assim, eu não tenho problema de vestir camisa de outro time, sabe? Assim, eu não acho que isso, você vestiu a camisa do Botafogo, do Vasco. É tipo, gente, pelo amor de Deus, vestir, era uma é. camisa bonita, tá tudo bem. Você acha que isso vai Isso, fazer com que eu ame menos o meu time? Pelo amor é de isso aí. Deus, né? Assim, enfim, então eu tenho mais essa relação. A gente nunca se zoa muito, a gente conversa mais sobre Aliás, futebol. Sofia, isso que você acabou de falar, eu fico pensando, porque nesses meus 50 anos de profissão, quase 50, eu tenho 49, e sempre futebol. Mas eu já Uhum, transitei em outras áreas, tal. Eu tentei jogar bola, fui jogar bola fora do país, tal. Mas como a gente viveu um tempo de ouro do futebol brasileiro, né? A gente foi, vamos dizer assim, eclipsado a nossa visão porque o talento do jogador brasileiro, ele resolvia todas as paradas, todas as falcatruas, tudo, toda a falta de planejamento, porque a gente ganhava, né? O futebol sim. brasileiro era muito bom. Hoje isso não acontece mais. Então, eu fico pensando, eu gosto do jogo, como você. Eu também não tenho Uhum. nenhum problema de botar a camisa de outro time. Porque eu acho bonita. As camisas eu acho bonitas. Tem camisas Eu lindas também, no eu acho futebol, lindas. lindas. Combinação de cores, o desenho, tá? Eu acho maravilhoso. Mas se a gente tivesse uma postura dessa na maior parte das torcidas, a gente estaria num momento diferente, eu acho. Inclusive em termos de violência, porque quando você Sim. falou que você ia a estádio, eu falei, pô, que legal, né? Mas eu sei também que às vezes é perigoso, porque você encontra um Ó, bando de idiota e você pra corre um risco. caramba. Assim, vou ser sincera, assim, eu acho que eu passei muito perrengue já em estádio, né? Assim, acho que anos 90 ali, começo dos anos 2000 eu sentia que era mais violento, sabe? Mais recentemente, no jogo contra o Vasco, naquele fatídico 6-0 eu fui. Cara, fazia muito tempo que eu não passava perrengue mesmo, assim, de tipo sair correndo, de achar, tipo, falar, fudeu, sabe, de levar Sei. garrafada e tal. E foi horrível, sabe? Assim, foi um baixo Não, e foi astral. triste, né? E foi triste. Aquilo ali Foi triste foi. pra caramba, cara. Foi um É, negócio assim horroroso. Eu tava lá e aí tinha uma mulher do meu lado, assim, ela me ajuda, eu tô com o meu filho de 5 meses. E nossa. eu saí correndo com ela, assim, tipo, a gente pediu ajuda pro bombeiro, entrou, tipo, num depósito, ele colocou a gente lá, a gente teve que tirar a camisa do Santos, foi uma coisa, assim, baixíssimo astral. E aí é engraçado, porque quando eu conto essa história, as pessoas falam assim, ai, mas por que que uma mulher tava levando um bebê de 5 meses no estádio? Eu falo, gente, por que que alguém estava atirando uma garrafa de vidro nas pessoas, não é? O problema não é a pessoa que tá com um bebê de 5 meses, sabe? Exatamente. Assim, a gente tem que fazer um pouco tem que ser o contrário esse raciocínio, É, tipo, é, pô, qual é a onda? Sério? Assim, a onda é essa? Tipo, então se a onda é essa, que faça longe. Ali tem a galera tá tipo indo para assistir o jogo, o sabe? jogo. É uma experiência, sabe? Familiar, muitas vezes. Tipo, é assim que a É, gente cria tradições, sabe? é. E eu acho, Agora, você falou que tinha uma mulher com uma criança de 5 meses e você foi ajudá-la. Aí, na hora, eu pensei assim: olha só, a coisa da atração. Ela é uma enfermeira obstetra, quer dizer, ela sabe como agir. E ela foi, a mulher olhou, sei lá como é que foi a situação, mas Aham. enfim, quem estava lá para ajudar a mulher foi você. Aí eu queria saber o seguinte: por que essa ideia, hein? Porque você já foi atriz,
Não sei se sim. você é atriz, você foi apresentadora ou é apresentadora, você tem me parece assim, um espírito liberto, Uhum. então, o libertário, né? É, então, o que que te levou para a enfermagem? Obstetra, né? De obstetrícia. Sim. Cara, é, é difícil, eu nunca sei por onde começar essa história. Pergunta que ninguém te fez, né, Sofia? Não, mas é porque tem tantos começos e tantos insights e reviravoltas e tal, enfim. Mas eu acho que desde pequena, assim, desde adolescente, na verdade, quando eu tinha que escolher o que você vai fazer de vestibular e tal, eu queria trabalhar com grávidas, eu queria trabalhar com gestantes e tal. Só que eu comecei a trabalhar como atriz muito cedo também, né? Com 14, 13, 14 anos eu já comecei a trabalhar. E aí eu falei, vou fazer medicina, porque eu achava que trabalhar com grávida você tinha que ser médico. E aí eu falei, vou fazer Certo. medicina e tal, só que, enfim, medicina é uma epopeia, né, para você, assim, entrar numa É. faculdade de medicina e tal. E aí eu pensei, cara, acho que tudo bem, minha vida já seguiu por outro caminho. E eu achava que também meu interesse em trabalhar com isso tinha a ver com o fato de que eu queria ser mãe um dia. Eu falei, acho que eu tô confundindo as coisas e tal. Enfim, a vida seguiu, trabalhei muitos anos como atriz, como apresentadora. E acho que tinha alguma coisa em mim que ficava insatisfeita com o lugar que eu ocupava, sabe? É, foi nessa época, eu acho que talvez porque eu conheci o Arthur, que é o pai da minha filha, meu ex-marido e tal, que eu fui percebendo esse desejo de uma ruptura, assim, sabe? Eu falei, nossa, eu preciso romper com alguma coisa, assim, eu preciso de uma transformação meio radical na minha vida. E foi aí que a gente resolveu, eu e o Arthur, meu pai tinha uma Defender, que é um Jeep assim grande, e ele queria vender, e eu falei, não, antes de vender, deixa a gente dar um rolê com o carro, depois você vende. Uhum. E aí a gente pegou e resolveu fazer uma viagem de carro, que a gente não sabia quanto tempo ia durar, durou um ano e meio, mais ou menos, e a gente viajou pela América do Sul. E foi um pouco por aí que eu fui entendendo, foi nesse momento que eu percebi que esse desejo de ruptura e tudo mais tinha a ver com essa insatisfação de como eu me colocava no mundo, Ô, onde eu estava. Sofia, você teve que sair para se achar, não foi? Se Pois é, descobrir. sim, completamente. E acho que isso é bem normal. Às vezes a gente precisa sair do lugar onde a gente está para a gente perceber, enfim, renovar as referências e perceber aquilo que está dentro da gente e tal. E aí foi nesse momento que eu falei, cara, na verdade eu quero trabalhar com grávidas, eu quero ser parteira. É assim que eu quero me colocar no mundo, é assim que eu quero conversar com as pessoas, é esse tipo de trabalho que eu quero fazer, desenvolver, aprofundar, é esse lugar que eu quero ocupar na comunidade que eu vivo. A gente pensa muito pouco na comunidade que a gente É, vive, ao né? redor, né? E aí, quando a gente voltou para o Brasil, eu falei, então tá bom, então é isso que eu vou fazer. E aí fui prestar vestibular. Eu tinha 29. E aí, e aí prestei vestibular para enfermagem, porque eu percebi que, na verdade, o tipo de trabalho que eu queria fazer era outro. Assim, eu não queria ser médica, eu queria ser enfermeira. Ele trabalha, porque a enfermagem ela trabalha com partos fisiológicos, não partos patológicos. É uma Certo. função dentro da obstetrícia, é uma função que trabalha com a maior parte dos partos, na verdade, né? Quer dizer, com todos os partos, porém, ela pode ser responsável pela maioria das assistências e tudo mais. Uhum. Então, foi aí que eu fui para enfermagem, só que entrei na faculdade e grávida, né? E aí Olha foi uma só. foi uma, foi uma caminhada, foram 7 anos até eu me formar, até eu me formar Nossa, em enfermeira cara. obstétrica, enfermeira obstétrica, porque eu fiz 4 anos de graduação de enfermagem, depois fui para residência, fiz 2 anos de residência em enfermagem obstétrica. E aí mais uns meses entre uma coisa e outra, foram 7 anos ao todo, né? Que E legal. e aí é engraçado, porque as pessoas muito me perguntam, assim, ou me perguntavam, né?
É. Se eu tinha abandonado a carreira de atriz, se eu tinha desistido. E era muito difícil responder, porque por um lado eu achava que sim, eu falava, nossa, e aí eu falava, não sei, vamos ver e tal. E aí demorou muito tempo para eu perceber que, na verdade, eu não estava abandonando nada, eu estava simplesmente agregando uma coisa, Olha. um aspecto, um conhecimento, né? Eu brinco que eu quero ser a Drauzia Varela, entende? Então, tipo assim, eu tive que me formar, entendeu? Eu tive que ir lá e ser uma profissional de saúde para eu me tornar uma comunicadora em saúde. E aí é isso que hoje que eu faço, né? Eu estou fazendo um podcast, videocast, que chama De Quem é a Saúde, com a filha do Drauzio, inclusive, com a Mari Varela, que a gente fala sobre saúde e um pouco assim suas implicações socioculturais. A Mari é Diga. médica também, não? Não, então, olha só que legal. A Mari, ela é publicitária, mas Uau. tem uma formação jornalística e fez mestrado na saúde pública e agora está fazendo doutorado. Então, ela é especializada em comunicação e saúde, praticamente. E aí sou eu e ela, a gente recebe convidados, enfim, e conversa sobre aspectos pouco convencionais da saúde. E acho que vai essa a minha caminhada, brevemente, O que sucintamente. que é isso? É pouco. Qual foi o termo que você usou agora? Convencionais? Pouco convencionais. O que que deve Cara, ser isso? porque em geral, quando a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre, e como fazer para ser saudável, né? Hum, Ou o que é doença, o que é diabetes, o que é não sei o que lá. tá. Eu quero fazer outro tipo de pergunta. Eu quero fazer o que que é saúde para você? Ah, é outra abordagem, tá. Abordagem, não é uma Outra abordagem, visão. entende? Aham, Porque eu acho que assim, não tem ninguém que saiba melhor o que é bom para você do que você mesmo, certo? sim. Só que para que você tome essa decisão, você precisa de um profissional que esteja baseado em evidência científica. Sabe? Só que a gente tem que entender que é um conjunto, ninguém é mais do que o outro. Não é porque é um profissional de saúde que ele tem direito sobre o seu corpo, entende? Então é uma Aham, coisa essa é óbvio, e aí é uma coisa muito importante, que não esbarre no negacionismo, nem nada do gênero, entende? A gente está falando de coisas que dizem respeito apenas a um corpo, aquilo que é a respeito do coletivo é uma decisão coletiva e muitas vezes vai estar na mão de profissionais, mas aquilo que diz respeito ao nosso próprio corpo, se eu vou fazer um tratamento X ou não, entende? Isso é uma decisão sua. Você tem que saber claro. o que que vai acontecer se você fizer, o que que vai acontecer se você não fizer, entende? Eu estou simplificando bastante, mas Sim. basicamente eu acho que é uma conversa que a gente tem que todo mundo ter para justamente a gente entender que a gente que tem que cuidar da nossa saúde. A gente que tem que olhar e falar, beleza, isso me faz bem, isso me faz mal, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer, Agora, sabe? Sofia, esse trabalho, ele está inserido em alguma política pública, não? Esse tipo de visão de abordagem que você acabou de mostrar? Nossa, é uma boa pergunta. Eu acho que não, porque na verdade ele não é exatamente uma coisa assim. Eu acho que ele faz parte, de alguma maneira, de um certo tratamento, como a gente diz, humanizado, né? Que isso sim faz parte de política pública e tudo mais, mas não necessariamente uma coisa assim tão objetiva, assim tão concreta, não concretamente, sabe? Ele não está Sei. inserido em uma política pública, mas eu acho que é isso. Eu me sinto, eu sinto que a minha contribuição como profissional de saúde é essa, é comunicar. É você fazer as pessoas pensarem sobre saúde, é você fazer as pessoas questionarem, é levantar essa bola, sabe? Para que todo mundo olhe e fale, nossa, pode crer, né? Eu também sou responsável pela minha saúde. Porque a gente terceiriza, a gente vai lá no médico e fala, o que que é isso? Aí o médico vai lá, É, sabe? resolve aí para mim. Resolve aí. E aí, assim, a gente pensa, por que a gente sempre pensa em médico quando a gente pensa em saúde? Por que que a gente não pensa em enfermeira? Por que que a gente não pensa em fisioterapia, educador físico, fonoaudiólogo? Porque, sabe, parece que existe só um profissional de saúde, que na verdade é um profissional de saúde que lida com patologia, que é uma coisa que acontece algumas vezes É na nossa isso. vida. A Exatamente. enfermagem, ela lida com fisiologia, com prevenção.
que é o que mais precisa nesse mundo, sabe? E aí, então, eu acho que isso passa por muitas coisas, passa por por a gente viver numa sociedade classista, elitista, racista, machista, entende? Então, que a gente E é coloca cultural, né? É cultural. totalmente, Vem lá de trás. totalmente. Quem que é o médico? O médico é um homem branco, velho, aristocrata, entende? Tipo, ele é o detentor do conhecimento. Exatamente. E É. aí é isso que eu quero questionar, eu quero um pouco trazer essa ideia da gente, tipo, cara, vamos pensar de outro jeito, sabe? Ô, Sofia, você acha que o fato de você ser filha de um músico, um cara famoso, um cara que sempre teve metido no mundo das artes, e você, quando eu falo isso, eu não falo só do Nando, eu falo de todo o entorno do Nando, né? Que você Uhum, viveu, você conviveu com isso sim, durante muito tempo, e muito fortemente, né? sim. É, você acha que isso te influenciou na busca, por exemplo, você é atriz, fez um filme de cinema, tal, você é apresentadora, quero estar na televisão? Ou você acha que não? Foi uma coisa meio parecida com a enfermagem, que você Eu acho que é descobriu, você sentiu. eu acho que é impossível dizer que sim ou que não, porque na É, verdade não tem como tirar. Isso é o que eu tinha como referência na minha vida, né? é Assim, orgânico, né? É, então, às vezes pela identificação ou pela negação, as coisas fazem parte, né, da nossa vida como uma referência. Então, eu não sei. O que eu posso dizer é que não teve uma conexão muito direta. Não é que eu via tá, aquilo, eu via e eu tá. falava, nossa, eu quero. Não, o meu desejo de ser atriz, ele não passava pelas experiências que eu tinha com o meu pai necessariamente. Era uma coisa muito separada, inclusive porque meus pais não entendiam muito atriz, eles achavam tudo meio chato, ir no teatro. A minha mãe falava, ai, não, não acredito, ela quer ser atriz, socorro, sabe, assim. Então, tipo, Que barato. não era exatamente uma coisa assim que veio deles, ao Sei. contrário. Né? Até mesmo a enfermagem, a minha mãe até hoje fala, ai, por que você não faz medicina? Então, assim, Não, tá vendo? Eu sou assim, talvez eu seja a ovelha negra da família, né? Santista, enfermeira, atriz, eu sou só o que traz gosto. Que barato. Quando eu falei com o Nando que eu queria fazer uma conversa contigo, ele falou assim: Olha, eu vou te dar o contato, claro, tal, mas eu não sei bem o que que você quer com ela. Tá vendo? Olha que Falei, ué, doido. ué, Sei eu lá, quero conversar. falar de tudo com ela. E você não se meta, por Exato. favor. Nossa, é. Eu falo, cara, eu Não, adoro falar. é, Você já tá vendo, né? Eu adoro conversar, falar e blá, blá, adoramos. blá, blá, É. blá. Eu falei, tá vendo? Por isso que eu fui atrás inclusive, meu trabalho é esse, você paga para conversar, eu fui atrás de fazer um podcast, entendeu? Porque Deixa, eu adoro, deixa eu te contar uma coisa. O Nando, quando a gente estava na equipe, ele é mais novo que eu, né? Mas sim. eu sempre joguei muita bola, de quantidade e tal. E o Nando também, depois, quando eles chegaram, né? A geração deles. Eles tinham um time, que na verdade era o time dos Titãs, que depois virou Titãs, mas com alguns pintores, que virou daquela Casa 7, sabe, dos Sim, pintores? Então sim, tinha sim, o Fabinho Malta, o Rodrigo, Miguez, sim, Rodrigo Andrade e tal. O Nuno Ramos, que jogava sim. muita bola. Bom, aí, Olá! ué. Aí você tinha o Nando, você tinha o Fromer, que jogava bem, você Uhum. tinha o Rodrigo, que reclamava muito da gente, porque dizia que a gente batia muito. É, o Nando era mais discreto. O Brito jogava bem, mas ele era mais na dele, né? O Brito sempre foi mais assim. Aham. Então. E o Nando é engraçado porque depois, quando eles. O Arnaldo não jogava nada. Quando eles se transformaram na banda, né? Eu sempre via, é engraçado isso, porque eu sempre via aquele pessoal como, porra, olha só que barato, mas você vai lá para trás, você vai para eles adolescentes, e eles se transformaram, né? Mas o teu pai sempre manteve aquela coisa da. Era um cara que pensava, ele tinha uma puta sensibilidade, e é um cara Uhum. muito inteligente, adora futebol, adora música, tanto que o que ele fez nessa coisa dele de abrir o leque, né?
vai com uma sim, aqui, toca com não sei quem, aí toca não sei o que lá. E a gente hoje participa de um grupo que é o Esporte pela Democracia, um grupo de WhatsApp, sim, e que faz várias coisas, que não é só não fica no WhatsApp. Então, eu só queria fazer esse registro para dizer como é legal assim, a ligação com alguém desde a adolescência e que permanece, né? Porque sim. já era assim, na verdade. Então, eu queria só fazer esse registro para você saber, tá bom, Sofia? Não, ótimo. E ele falou, quando ele me escreveu, ele falou: Caras, o Elinho vai te ligar, o Elinho é uma pessoa tão legal, não sei o quê, pô. Aí Ah, depois que que a gente barato. tava conversando, ele falou: E o Elinho? Eu falei: Ah, a gente marcou tal. Mas tive que desmarcar por causa do aniversário da minha filha, que foi um caos, enfim. Aí eu falei: Pô, a gente desmarcou o dia que a gente tava conversando com ele. Aí ele falou: É, o Elinho jogava bola. Eles eram muito mais descolados que a gente. Eles. Você era mais velho, aquela coisa assim. É, É engraçado como essa coisa, eu falo, caramba, que veio da barato, né? adolescência com 15 anos e ainda permanece esse sentimento. É isso. E, por exemplo, quem faz parte também do eles é o Rodolfo Streuter, que você deve conhecer, Sim, baixista, o Paulo Freire, que virou violeiro, e outros aí por aí. Então uhum, é muito engraçado a gente manter isso, é muito bom a gente manter isso. claro. Bom, queria saber de você o seguinte, ainda um pouco falando sobre o Nando, a influência dele sobre você nos trabalhos abriu portas, fechou portas, encheu o saco, atrapalhou, foi legal? Cara, eu não sei dizer se abriu portas, sei, difícil, certamente, né? Assim, Mas acho você não que. sentiu isso assim com clareza? Pô, esse cara tá me dando Não, uma nunca chance, ou senti essa isso com pessoa, clareza. porque... Acho que é uma coisa meio estrutural, assim, do mundo que a gente É, vive, né? é. Claro. Mas assim, vou te falar que no meio artístico, assim, Hum. digamos, como atriz, como apresentadora, eu sinto que isso nunca foi uma questão, embora tenha certeza, como eu disse, que isso tenha de alguma maneira me aberto portas e Uhum. certamente eu tenho um privilégio aí por conta disso. Agora, no mundo da enfermagem, eu diria que foi o contrário, que foi Zero, né? muito, não, que foi muito difícil, assim, que Olha só. as pessoas, eu comi o pão que o diabo amassou na minha residência, entendeu? E Olha. eu atribuo muito a isso, assim, as pessoas achavam que eu ia chegar lá e que eu ia me portar diferente, porque eu achava que eu sou filha do Nando Reis, e eu, para mim, é uma coisa que isso nem passa pela minha cabeça, entende? E assim, eu vi coisas horríveis, sabe? E as pessoas, tinha muita gente que falava, o que você está fazendo aqui? Sabe? Ah, ela vai desistir, ela não vai aguentar. Olha. Então assim, é engraçado, porque foi uma coisa muito. Eu acho que eu nunca tinha experimentado tão forte assim, sabe? Essa sensação de você ter que lidar com o fato de que eu era filha do meu pai. Não, e Foi a o que que você primeira. está fazendo aqui, né? Essa pergunta essa é Várias vezes. dura. O que que você está fazendo aqui? Quando eu entrei, enfim, pessoas da coordenação, espero que ela não seja louca igual ele. É, Hum, não, coisas claro, assim. claro. O lance com as drogas, claro. Bebida, sei Então, lá, assim, tudo. é muito forte, assim, eu tinha que, a sensação que eu tinha é que eu tinha que provar muito que eu merecia estar ali, embora eu só tenha entrado porque eu prestei uma prova e passei, eu era um número ali que me inscrevi e passei, entende? Não, não teve entrevista, não teve nada, ninguém nem sabia quem eu era, eu simplesmente fui aprovada num processo seletivo. Mas a sensação que eu tinha era essa, que eu tinha que provar o tempo inteiro de que eu merecia estar ali. E acho que não provei, não. Acho que as pessoas me achavam que eu era um medíocre, achavam, não entendia o que eu fazia, sabe? Mas eu fui percebendo que ninguém, de fato, ninguém entendia o que eu estava fazendo. Como ninguém entende, como ninguém nunca fez. Não tem nenhuma enfermeira que tenha um podcast, que tenha essa projeção e tudo mais, sabe? Isso não passou? Essa visão, essa sombra, esse peso das pessoas em relação a você? Não passou? É que agora eu estou mais longe, né, assim, da enfermagem nesse sentido. Até porque a enfermagem Ah, obstétrica tá. assim, o particular, no particular, né, no mundo,
enfim, que não é do serviço público, né? Ele é muito apartado, assim, do resto. Entendi. Então, enfim, mas eu tô distante, assim, muito da academia também. Então, eu não vivo mais isso. Eu, eu estou bem mais próxima, por exemplo, do mundo artístico, com o meu podcast, com tudo que eu faço, com os trabalhos e tudo mais, do que de fato da enfermagem. Mas enquanto nesses 7 anos que eu estive, foi, foi assim, foi duro, sabe? Foi duro. Então, acho que Ah, foi a primeira vez assim que eu senti isso assim na minha vida, esse impacto tão grande de ser filha do meu pai. tá certo. Ô, Sofia, eu queria te fazer uma pergunta que escapou na hora que você falou. Quando Hum. você e teu ex-marido foram fazer a viagem pela América do Sul, você, Uhum, imagina, atravessou vários países, né? Você viu muita coisa. Você deve ter visto muita pobreza. Você deve ter visto também, não pobreza, mas enfim. Você viu muitas realidades diferentes. Eu vou te. Só uma coisa breve, quer dizer, na minha adolescência e na minha juventude, a gente tinha uma coisa muito forte que era ou você é de esquerda ou você é de direita, né? E a uhum. gente vivia ainda uma ditadura, então era muito claro o que estava muito claro. Ou você concorda ou você não concorda. Bom, e vamos dizer, a união dos países latino-americanos era uma coisa que se buscava, né? Então você tinha, por exemplo, no Chile você tinha um governo de esquerda, em outros países você também tinha. E depois começaram a haver os golpes, né, militares. Pinochet, na Argentina, o Videla, etc. Bom, na Bolívia, no Paraguai, foi um negócio assim que parecia uma mancha que ia tomando conta da América Latina, da América do Sul. Uhum. Você, quando fez essa viagem, você sentiu alguma preocupação dos países, das pessoas, né, desses países? Essa coisa de união ou não? Estava cada um tentando sobreviver, quer dizer, cada um tentando se Não, armar do jeito. eu acho que o que eu senti é que o Brasil é um país mais apartado, né, dessa união, pelo menos sul-americana. Acho que por N motivos, a começar pelo idioma, né? A gente fala português, todos os outros países falam É. espanhol e, enfim, e idiomas nativos e tal. Mas a gente foi em 2016, logo teve o golpe, né? Então, em 2016, a gente estava lá enquanto teve o golpe contra a Dilma, contra o governo Dilma, entrou o Temer. E no começo, a gente saiu pelo sul do Brasil, ali pelo Rio Grande do Sul, foi para o Uruguai, a gente foi entrevistar o Mujica, né? Olha Logo que no começo. maravilha. E foi muito louco, assim, a gente fez uma entrevista com ele muito legal. Um cara, assim, que tinha uma lucidez de É. política, assim, sei lá, impressionante. Você E soube no ele se sítio dele, lá na casa dele? A gente foi. Ele batizou nossa gata, inclusive. Puta, que legal. E, e aí ele tinha muito essa clareza dessa onda mais conservadora que vinha especialmente do Brasil, né? E logo na sequência a gente teve Bolsonaro, né? Exato. Então, assim, é difícil dizer um pouco o que os países acham, assim, porque é tudo muito, enfim, quando você está viajando também É. você vai, a gente pelo menos não ia muito nos grandes centros, então você ia, não era todo mundo que a gente encontrava que de alguma maneira tinha uma certa, eu não vou falar consciência, mas um letramento político, sabe? Assim, eram coisas que ficavam um pouco para escanteio, assim, nas conversas, sabe? Uhum. Mas eu sentia que tinham países que tinham muita aproximação, é, eu acho que ali outros que já eram mais complexos, a relação ali Chile, Bolívia já era mais complexa, sabe? Você ia percebendo também muito pelas instituições, né? A gente tinha que atravessar a fronteira, então a gente tinha que fazer uma série de Uhum. documentação. Então você ia percebendo a relação, às vezes, quando alguém te falava, ah, não, você vai para aquela fronteira, isso, aquilo, o jeito que as pessoas falavam, sabe? Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que, não sei,
Não sei, uma pergunta complexa, assim, uma pergunta difícil. Desculpa. Imagina, tô tentando reviver todas as minhas Sim, experiências, sabe, assim, mas, mas foi isso, a gente foi num momento também muito difícil da história do Brasil, né? é. Oh, E muito difícil. Então, eu acho que pelo menos isso tinha uma certa coisa em comum, assim, todo mundo de alguma maneira olhando e falando, mas o que está acontecendo no Brasil, sabe? É, então, eu acho que era engraçado. Você pode até ver uma certa união ali, assim, dos países sul-americanos e tal, e hispanohablantes, né? hum. E um certo apartamento. Apartamento, não, né? É, de É, apartado, né? É, exato, nossa, segregado, sim, a exato. distância, um Esse distanciamento. afastamento do próprio Brasil. É, Não só pelo idioma, mas assim, por esse processo político mais controverso que a gente estava vivendo naquele momento, para não dizer legal, para não dizer, enfim, um milhão de sim, coisas, né? sim. Mas é que acho que naquela época, e a gente viu aquilo acontecendo ao vivo, e é isso que eu falei, assim, nem todo mundo. É que nem você perguntar para alguém de, sei lá, Sorocaba sobre o que está acontecendo agora com o governo, sei lá, chileno. A pessoa fala, Entendi. entende? Sim. Então as pessoas não é que eram muito ligadas também no que estava rolando. Mas foi isso, a gente entrevistou o É. Mujica e isso foi uma coisa super importante, assim, para a gente tentar entender melhor, assim, esse cenário político que a gente vivia, sabe? Você falou que o meu encontro com o Pelé foi histórico. Esse foi histórico. Você e o Mujica. Também. Esse aí também, é verdade, também. Os dois É. foram. Ô, Exato. Sofia, bom, a gente está terminando aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Ah, eu quero te perguntar mais uma coisa, Diga. antes de você falar. Você sente atualmente que a gente está num bom caminho? Estou falando de termos de política no país, com as reações que estão acontecendo, com esse maluco, esse louco perigoso da cara laranja que mora lá na terra, lá do norte da América, das Américas. O que que você tem visto, sentido? Você acha que a gente está começando a reagir? Cara, eu acho que está se desenhando uma nova ordem mundial, né? Assim, acho que Com certeza. é difícil ter otimismo quando a gente vê o que está acontecendo em Gaza, né? Por exemplo, Uhum, assim, para mim uhum, é muito difícil achar que a gente está melhorando ou caminhando para algum lugar. Todas essas políticas de imigração super desumanas, violentas, agressivas. Eu acho complexo, assim. Eu acho que nada é uma coisa só também, sabe? Eu acho que ao mesmo tempo que tem coisas horríveis acontecendo, tem outras coisas que nos dão certa esperança, né? Assim, acho que esse último movimento, depois da PEC da bandidagem lá e tal, da uhum. blindagem, acho que esse movimento foi importante para a gente perceber e falar, nossa, não, existe um Sim. respiro, sabe? Podemos fazer algo. É. Podemos fazer algo, mas eu acho que é complexo, assim, acho muito difícil, sabe? Quando você vê o Trump reeleito, é isso, todas essas políticas, é, Gaza, esse genocídio horroroso. Pô, É. como achar, né, que a gente está num mundo bom, assim? Eu acho que o que mais tem me mostrado, assim, me dado alegria e esperança é ver minha filha, sabe? Assim, que tem 7 anos e minha filha já vive numa microsociedade, porque as crianças vivem numa microsociedade, elas têm códigos e funcionamentos e tal, que já é melhor daquela que eu vivi quando eu tinha a idade dela, sabe? E eu vejo como ela aprendeu muito mais rápido sobre coisas que eu demorei muito mais, sabe? Então, acho que de alguma maneira isso tem me dado mais esperança de E fato, é isso que assim, eu ia falar, exato. Esperança. sim, de olhar e falar, cara, é isso aí. Acho que a revolução e a transformação do mundo e da sociedade, ela vai vir com uma outra geração que vem respirando outras referências, sabe? É uma geração que também vai crescer com a gente entendendo muito mais os impactos das redes sociais, da internet,
sabe? Do que acho que, por exemplo, eu tenho sobrinhos de 16, 20 anos que cresceram onde a gente ainda não entendia muito bem, assim, redes É, sociais e tal, blá, blá, blá. Eu vejo que hoje a gente vai falar, ah, não, entendi, isso é sério. Então, eu não sei, pode ser que eu seja uma otimista, mas eu tenho essa impressão de que ela cresce num mundo. O mundo dela, pelo menos, é melhor do que o mundo que eu tive quando eu tinha idade dela, sabe? Não entendi. sei É se uma responde. boa. Não, mas é que é difícil responder, né? Não é assim também. Porque é o que você falou, se a gente pensar no mundo, você fala, nossa, o mundo está um horror, né? Está uma bosta, um negócio horroroso. Mas aí você começa a ver ações pontuais que te mostram que não, mas peraí, tem isso aqui também, então. É, Cara, eu acho, desculpa te interromper, mas é imagina, que eu acho também que a gente tem que lembrar que a gente tem um monte de coisa horrível, mas tem um monte de gente, por exemplo, que não tinha nem espaço para sobreviver há anos atrás e hoje tem. É isso, duro, é difícil, isso, como a população trans, isso, sabe? A gente, sei lá, nos anos 90, que era? Isso nem era uma possibilidade. Hoje exatamente, a gente já fala sobre isso. Tem 1 milhão de problemas, com toda certeza. A gente ainda é o país que mais mata trans no mundo, entende? Isso é horroroso. hum, Mas eu vejo que existe pelo menos um caminho, um caminho, assim, a gente um avançou caminho. mesmo que lentamente, sabe? Assim, e aí É, eu acho que é inegável, assim, quando você pergunta para essas pessoas se o mundo está melhor, pô, só o fato dela existir hoje já é um mundo melhor, né? exato. Essa é boa. Ô, Sofia, o que que a gente pode falar mais? Pô, você que manda. Ó, então tá bom, ó, hoje tem Santos e Grêmio, eu acho que o Santos podia ganhar do Eu Grêmio, tô entendeu? descendo para a Vila já já, inclusive, viu? Ah, que bom! Então, manda aquele axé pro time do Santos, pelo amor de Deus, das deusas todas, tá Com bom? certeza, com Um certeza. beijo pro Voivoda. Voivoda é meu pastor e nada me faltará. Essa é boa. Tá bom, Sofia. Eli, Ó, muito obrigada, viu, pelo convite, adorei. imagina, obrigado a você. E eu vou tentar ainda fazer uma com teu pai, porque ele é um cara muito. Não, porra, tal, que não sei o quê, vamos lá. Ah, vamos. E aí, Nandão, vamos? Porra, cara, aqui engatou uma série de viagens, tal. Mas tudo Nossa, bem, meu eu pai. entendo. Eu Mas eu entendo. vou, vamos, a gente faz. Bom, se quiser, eu até Você faz uma som. ponte. É, Exato, a gente faz um bem bolado. tá bom. Sofia, um grande beijo pra você, viu? Obrigadão. Obrigada, Eu te Elinho. aviso. Tá Eu te bom, aviso o dia, tudo. Tá bom? fechado. Um Beijo. beijo. Tchau. Ah, como é bom conversar com gente preciosa, gente que tem o que dizer, gente sensível, inteligente, que é o caso da querida Sofia Reis. A gente volta logo mais com uma outra bela entrevista, tá bom? Grande abraço. Tchau. Ponta de Lança FC, futebol e arte.